Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Dei uma sumida aqui do canal, não é verdade? Pra quem tava publicando vídeos dia sim, dia não, de repente quase uma semana sem publicar vídeo. Mas eu tô aqui de volta e vou compartilhar com vocês um pouquinho do porquê desse sumiço e etc. Mas vamos lá. Tomar um cafezinho preto do Brasil e se embora para mais um vídeo nesse canal. Olha aqui, ó. Eu tenho que tomar café na xícara da patroa. Porque se eu sair na rua com essa xícara e tem uma foto de uma mulher, né? Já é mais seguro. Mas vamos lá. Se embora para mais um vídeo nesse canal e vamos compartilhar com vocês o que tem acontecido. Chega mais. Pessoal, vocês sabem que, todo mundo sabe, né? Que a vida não é fácil. A gente enfrenta obstáculos diários. E às vezes parece que tudo chega de uma vez. E aqui nos Estados Unidos, a vida de um imigrante não é diferente. A gente encara obstáculos diários. Não só por ser imigrante, mas a gente tem uma família, a gente tem uma vida, a gente tem objetivos, propósitos. E parece que veio tudo de uma vez, sabe? Um turbilhão de coisas aconteceram, mas o pior delas é a questão da saúde do meu filho, sabe? Ele pegou uma sequência de enfermidades aí de 3 semanas quase, nós estamos para a 3ª semana. E ele ontem tava com febre ainda de novo, melhora de uma coisa, vem outra. Aí acontece outros problemas aí relacionados à imigração e, cara, acabou que eu tive que concentrar uma boa parte do meu tempo, dos meus esforços a essas questões de casa. Dar uma atenção maior pro meu filho, pra minha esposa, e acabei que eu não consegui trazer conteúdos pra vocês por conta dessas preocupações. Peço desculpas aí, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que é possível, porque tem coisas que não dá para me falar ainda, mas eu vou compartilhar com vocês as coisas possíveis para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa questão da saúde. Preste atenção, eu não tô falando mal da saúde dos Estados Unidos. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com relação a isso e o que eu pretendo fazer para mudar essa realidade ou para não ter que passar por essa situação novamente. Porque a saúde é um problema não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Você pode não ter uma boa experiência, mesmo que a saúde seja boa, né? Pegar um dia mal, uma situação mal. Então eu quero acreditar que o que aconteceu foi um episódio ruim. Somente um episódio ruim. Um não, né? 3 episódios ruins sequentemente. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Então vamos lá. Se liga, hein? Eu tenho uma mania de fazer comida e ao mesmo tempo lavando as coisas, porque eu não gosto de trabalhar na cozinha suja. Só que essa mania faz com que ela fique assim. Um exemplo, eu acabei de usar a tábua, eu lavei. Eu vou precisar de novo para cortar cebola, as coisas, mas eu fico lavando. Aí eu trabalho sempre assim, aí quando eu termino de fazer a comida, tá tudo limpo. Mesmo que eu tenha que usar 5 vezes a faca, eu lavo, eu vou lavando e vou fazendo. É o meu jeito de fazer comida. Mas eu tô aqui com ele, com o Bruno Filho, quem
passou esses problemas aí de saúde. Eu vou compartilhar com vocês, eu falei, né? O que acontece? Hoje a Scarlett vai fazer uns procedimentos aí de cílios e eu fiquei com ele aqui em casa na parte da manhã. E eu vou fazer um almoço pra nós porque ela vai demorar. Mas pra quem não conhece, esse aqui é o Bruno Filho. Esse é meu filho, aqui dos Estados Unidos. Tirar a chupetinha pra você dar. Manda um beijo, pessoal. Manda. Isso aí, ó. Mandou um beijo pro pessoal, ó. Isso, dança pro papai. Dança pra eles verem. Isso, manda beijo toda hora. É. É ele. Então, ele é meu filho. Eu tenho o Bruno Filho e tenho também o João Gabriel, que mora no Brasil. Ele tem 15 anos. E aí eu fiquei com ele hoje. Ele tá melhorzinho, não deu febre nele hoje, graças a Deus. Ele tá sem febre. O primeiro dia que ele dormiu bem, sem febre, após quase 3 semanas, cara, de muita luta, muita guerra. E ele tá melhor. E eu vou aproveitar esse dia aqui, ficar com ele e compartilhar com vocês o que aconteceu, algumas coisas. E eu tô fazendo já um papazinho, adiantando aqui, pra ver se eu faço um arrozinho com frango e feijão pra ele comer. E eu vou explicar pra vocês aí o que passou nessa situação com relação aos hospitais. Os hospitais, porque foram mais de um que a gente foi. E eu quero que você entenda muito bem o que aconteceu. Mas vamos lá, simbora lá, hein? É isso aí, pessoal. O bebê almoçou aquele papazinho gostoso que eu fiz, mamou e dormiu. Como eu disse pra vocês, hoje é o primeiro dia que ele está bem, tá tranquilo. E eu quero compartilhar com vocês aqui o que aconteceu. Vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei pra vocês aqui num vídeo anterior que ele passou mal e eu fui pro hospital, não foi? Isso mesmo. Mas presta atenção, vem cá comigo. Eu vou tentar resumir pra vocês. Ele ficou com febre umas semanas atrás e a gente não sabia o que era. Febre, sentindo dor. A gente decidiu levar ele no pronto-socorro. Fomos até o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, fizeram o exame padrão de Covid e gripe, se eu não me engano. Deu negativo e tal, e a minha esposa foi sozinha. Resumindo, a médica disse que era uma possível gripe e tal, mas um resfriado, etc. E não achou a solução. Voltamos para casa, ele continuou com febre, a gente medicando ele com... Como que é o nome do remédio? Tylenol. E medicando. Na madrugada, após o dia que a gente foi no pronto-socorro, a minha esposa acordou de manhã cedo e viu que o ouvido dele estava saindo pus. E aí a gente descobriu que era inflamação de ouvido. A gente correu novamente pro pronto-socorro. Chegando nesse pronto-socorro, nós fomos muito bem atendidos, tá? Em todos os hospitais que a gente foi bem atendido. Fomos lá no pronto-socorro, fomos atendidos. A médica olhou o ouvido dele e percebeu que ele estava com o ouvido inflamado e receitou antibiótico e fim. Esse primeiro episódio, o que aconteceu? A primeira vez que nós fomos no pronto-socorro, no médico, a médica não fez as verificações mínimas, que é de ouvido, garganta, etc. Não, ela fez uma avaliação superficial, simplesmente ali, e acabou. Não sei se aqui é assim ou se foi erro dela, tá? Ela não era americana, ela era uma indiana. Enfim, isso não tem nada a ver, eu tô só explicando pra vocês aqui. Não teve essa verificação. Só que aí quando a minha esposa chegou no hospital falando que saiu pus do ouvido, a médica olhou, beleza. Tratamos com antibiótico, cara. Passamos aí dias aí trabalhando e tal, e com febre. E foi, até que ele deu uma melhorada. Assim que ele melhorou o ouvido, a gente começou a perceber que ele tava voltando a ficar com febre de novo. Febre de novo, a gente não sabia o que era. Fomos até o hospital. Não, fomos ao hospital não, minto. Ela marcou um pediatra pra ele. Ela foi no pediatra fazer uma consulta e falou que ele teve infecção do ouvido, só que ele tava com febre ainda. O pediatra avaliou e não identificou nada. Falou que podia ser um resfriado de novo e ele voltou para casa sem infecção do ouvido já sarada, mas com um possível resfriado que tava dando febre nele. E a gente começou a dar o mesmo Tylenol para ele de novo e não passava, cara, a febre. Até que a gente falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos levar ele no pronto-socorro? No dia depois que a gente levou ele no pediatra, decidimos ir no pronto-socorro de novo. Fomos no pronto-socorro, chegando lá no pronto-socorro, a gente pediu pra médica avaliar a garganta dele, o ouvido de novo, porque senão não ia fazer. Aí ela foi, quando ela avaliou a garganta, viu que estava muito inflamada a garganta dele, aí receitou um remédio, nós começamos a tratar a garganta. Ela não deu antibiótico, ela falou que não era bactéria, era uma inflamação que tratava com o remédio que a gente estava dando lá.
E foi. Acabou que o bebê, depois que sarou a garganta, começou a dar febre de novo, que foi agora essa última semana. Aí a gente já decidiu não ir mais no hospital. Não ir mais no hospital, tentar descobrir. Aí a gente descobriu que era o dente dele, as presas dele estavam nascendo e isso causa febre e tal. E aí ficou com uns 3 dias com febre, a gente deu o remédio, ele melhorou, agora tá bem melhor. Mas o que acontece? Cara, a saúde para nós ela é gratuita aqui em Massachusetts, tá? A gente tem um plano de saúde gratuito, não cobre tudo, mas o básico que a gente precisa, a gente tem aqui nos Estados Unidos. O atendimento, não tem que reclamar, as pessoas são educadas, elas atendem normalmente, etc. Só que a avaliação, eu acho muito superficial. Se não foi do jeito que eu esperava, eles podiam ter descoberto a inflamação do ouvido no primeiro dia, a garganta inflamada na primeira visita, mas não confere. É só pergunta. Olha pra você, te pergunta, você vai respondendo e ele vai diagnosticar de acordo com suas perguntas. Não tem uma verificação assim, padrão. Mas tá bom. A gente pensou o quê? Muita gente fica comentando que o imigrante vem para os Estados Unidos e usa a saúde dos americanos de graça e faz isso de graça e não paga imposto. A gente se incomoda um pouco com isso, sabe? A gente vem do Brasil, a gente tem o SUS no Brasil, por mais que tenha as suas deficiências, mas você tem lá uma saúde pública. Aqui nos Estados Unidos você tem no berço, que é a cidade santuário, saúde pública. Porém, a gente decidiu, cara, pensar em fazer um plano de saúde. A gente foi atrás e descobriu que não é tão caro. A gente pode pagar em torno de $260 por mês para nós 3. Pelo menos para tirar o desencargo de consciência que as pessoas falam que a gente usa de graça porque é imigrante e etc, fica usando as coisas dos Estados Unidos. A gente paga os nossos impostos, a gente tem um social security, a gente busca fazer o trem certo. Mas infelizmente, o imigrante não é bem visto. Por conta do que os americanos aí, alguma parte, não todos, alguns americanos falam que nós viemos aqui para os Estados Unidos e comemos a comida dele, pegamos os trabalhos dele, pegamos o hospital dele, tudo e tal, e não pagamos por isso. Nós não, a gente tenta fazer tudo e agora a gente vai fechar um plano de saúde pra gente não ter mais dor de cabeça e pessoas falar que a gente tá usufruindo das coisas dos Estados Unidos sem pagar, por ser um preço acessível. E graças a Deus a gente entendeu que pode ser que seja um fato isolado que nós passamos. Muitas pessoas podem ter se dado bem com a saúde, pode ter pegado um médico que tem uma avaliação mais precisa, mas nós não tivemos essa experiência boa com isso. O que a gente aprende como lição? Tentar conhecer mais nosso filho, tentar entender mais onde ele pode estar doendo, tentar descobrir, fazer uma pré-avaliação antes de ir para o hospital para poder instruir a médica a chegar ao local da enfermidade através do que nós estamos falando. É o único jeito, não tem outro jeito. Então por isso que a gente deu uma desanimada, inclusive agora mesmo a gente tá tendo que revezar o trabalho, eu vou de madrugada trabalho, aí eu fico com ele, ela vai, porque ele não tá ficando na babá por conta disso. Mas acredito que amanhã, se ele ficar bem hoje, não der febre mais como não deu até agora, amanhã ele vai estar recuperado, vai voltar à nossa rotina normal e eu pretendo voltar à normalidade com os vídeos também. Mas fora isso, cara, tivemos também outros imprevistos, sabe, cara? Eu não posso compartilhar com vocês o que aconteceu ainda, por conta de que isso pode me gerar problemas, sabe? Principalmente familiar, que envolve família, envolve imigração, etc. Mas eu acredito que no futuro breve eu vou poder falar isso pra vocês, do que tá acontecendo. Mas de antemão, a gente tá naquela mesma situação, aflita ainda com a imigração, suportando as coisas, tentando vencer um dia após o outro. Mas é aquela coisa, né? A vida é assim, não é fácil, a gente tem que ficar superando os obstáculos. E parece que quando uma coisa ruim vem um monte junto, né? Mas graças a Deus, a gente vai seguindo em frente. Obrigado por você estar aqui com a gente, acompanhando a nossa história, a nossa vida nos Estados Unidos, estando por dentro do que está acontecendo. Obrigado pelas orações, pelo carinho, pelas palavras aí de força. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo.